Olá, como vai? Eu me chamo Gisele Meirelles Lemos e hoje eu tenho um convite especial para você. Gostaria de te convidar para, junto comigo, abordarmos um capítulo da patologia geral, que é o capítulo de lesões celulares. Falaremos a respeito de uma abordagem que envolve as causas de lesões celulares. Se esse assunto te interessa, fique aqui com a gente até o final, porque nós vamos começar agora. Olá, galerinha! Sejam todos muito bem-vindos! Na nossa videoaula de hoje falaremos a respeito das lesões celulares. Inicialmente vamos dar um enfoque acerca das causas das lesões celulares e depois abordaremos os mecanismos das lesões celulares. É importante que a gente se lembre que as células, elas vivem em um ambiente cujo nível de funcionamento está ali limitado por espaço, por oxigênio, por nutrientes, por sinalizações. Então, as células vivem dentro de limites. Embora ela viva dentro desses limites, ela pode suportar algum nível de estímulo, ela pode suportar algum nível de estresse. Quando esses estímulos aumentam ou diminuem pouco, o seu estado funcional, ela consegue se adaptar a esse novo nível de funcionamento e aí nós estamos trabalhando dentro do capítulo das adaptações celulares. Então, as adaptações celulares são aqueles tipos de modificações em que a célula adquire ou aumento do seu volume, ou, a depender do tipo de tecido, um aumento do número de células. Porém, alguns estímulos, eles ultrapassam o limiar de adaptabilidade das células e causam lesões. As lesões são alterações que se iniciam na forma, mas que impactam a função celular. Então, quando determinados estímulos ou quando determinados estresses, eles impactam num dano a alguma estrutura celular, nós estamos diante de um evento lesivo. Quando esses danos lesivos, eles são danos que causam modificações de pequena ordem, quando as alterações elas não são tão profundas e que quando nós removemos esse estímulo que está causando esta lesão, a célula consegue retornar à sua condição de normalidade, ou seja, ela consegue restabelecer o seu equilíbrio e restabelecer a sua função normal. Nós dizemos que esse tipo de lesão é uma lesão reversível. Então, as lesões reversíveis são aquelas fruto de um estímulo que ultrapassa o limiar de tolerância da célula, mas que ainda assim provoca um dano celular, um dano estrutural que combina com um comprometimento funcional que não pode ser tão profundo. Porque quando essas alterações elas evoluem, ou seja, quando esse estímulo negativo, esse estímulo patológico, esse estresse, ele é tão intenso que produz modificações mais profundas na estrutura celular e compromete de modo não restabelecível a função celular, nós estamos diante de um tipo de lesão denominada de lesão irreversível. As lesões irreversíveis, elas impactam em uma desestruturação de proteínas internas celulares, principalmente aquelas que organizam o material genético celular, e também a organização estrutural da célula no que diz respeito à integridade das suas membranas, e em específico as membranas que são delimitantes celulares, aquelas que fazem com que haja um meio interno celular distinto do meio extracelular. Então, quando essas lesões celulares elas ocorrem de um nível mais profundo e impactam a organização do material genético da célula ou a organização estrutural das membranas plasmáticas celulares, nós estamos diante de uma modificação muito intensa, muito profunda, e ainda que o estímulo seja removido, a célula não consegue voltar a restabelecer a condição de normalidade. Esta condição ela é chamada de lesão irreversível. E o que ocorre após uma lesão irreversível se estabelecer são eventos progressivos que culminam com a morte celular. Então, a morte celular são eventos bioquímicos e morfológicos que vão se estabelecer na célula depois de uma lesão irreversível que faz com que a célula deixe de existir. Esses mecanismos nós também iremos abordar
em uma videoaula específica para tratarmos acerca dos tipos possíveis de morte celular e quais são as características que se estabelecem em cada tipo de tecido ou em condições específicas também. Por hora, nós iremos abordar quais são os estímulos que são capazes de produzir lesões celulares, ou seja, quais são as causas das lesões celulares. Então, vamos começar. Bem, galerinha, em resumo, temos que as células podem sofrer lesões celulares desde que estímulos nocivos sejam imprimidos sobre as células e alterem a sua estrutura física, culminando com repercussões funcionais. Essas lesões elas podem ser reversíveis, desde que quando removido esse estímulo, a célula consiga restabelecer sua condição de normalidade. Porém, se ao removermos o estímulo, já houve uma modificação tão profunda na célula que ela não é mais capaz de recuperar a sua condição morfológica prévia, nós estamos diante de um quadro de lesão irreversível. Existe, portanto, uma pergunta que não cala. Existe um evento bioquímico que seria aquele ponto através do qual a célula passa de uma condição de lesão reversível para uma condição de lesão irreversível? De fato, não existe estabelecido uma condição bioquímica específica, qual é o momento exato. Porém, existem condições que são incompatíveis com a vida da célula, que são a perda da sua integridade ou a sua incapacidade de produzir energia ou mesmo danos à estrutura genética celular, ao material genético celular. Essas condições elas são incompatíveis com a vida da célula e elas seguem a partir daí para uma progressão de eventos bioquímicos e morfológicos que nós conhecemos como morte celular. Então, a morte celular ela é o resultante de determinadas alterações estruturais significativas, as quais a célula não consegue mais reverter. Embora não exista um ponto específico, existem características que são características cruciais para determinarmos se a célula pode ou não viver com aquele tipo de condição alterada, e essas condições elas podem aí fazer com que nós identifiquemos a condição de lesão irreversível. Bem, meninos, então, conforme mencionado, quando os eventos eles ultrapassam o limite de tolerância e a célula adquire alterações morfológicas tão profundas que ela não consegue mais recuperar a sua condição de integridade, nós estamos diante de uma lesão irreversível. É possível que a célula receba estímulos que diretamente já causam lesões irreversíveis, ou seja, existem estímulos tão intensos que desde quando eles são imprimidos, inicialmente, a condição que eles já produzem é de lesão irreversível. Outros, no entanto, produzem alterações progressivas que chegam à condição reversível, mas que protelam no tempo, e é justamente esse protelar no tempo que faz com que, com o passar do tempo, a célula vá adquirindo progressivamente condições através dos quais o seu retorno ele se torna impossibilitado e aí ela chega ao nível de uma condição irreversível. Quando as células adquirem a condição de irreversibilidade, ou seja, quando elas atingem o ponto sem retorno, elas vão iniciar eventos que nós denominamos de eventos de morte celular. Nós temos dois padrões de morte celular, dois mecanismos através dos quais as células vão progressivamente degradando a sua estrutura até deixar de existir. Esses dois eventos, eles são chamados de necrose e de apoptose. A necrose e a apoptose são dois padrões de morte celular distintas entre si, tanto morfologicamente, quanto fisiologicamente, quanto suas repercussões no momento em que a patologia está se desenvolvendo. A necrose é um tipo de evento que a célula vai progredindo e se degradando. Esse evento ele é exclusivamente decorrente de um evento lesivo sobre a célula. Então, as necroses elas são sempre resultantes de um dano que se imprime sobre a célula. Já a apoptose pode ser também um tipo de morte celular ou um mecanismo através do qual a célula deixa de existir, que ocorre em casos patológicos, em casos de lesões, mas é também um tipo de morte celular que é prevista pelo organismo, é um tipo de morte celular que nós chamamos de programada, que pode ocorrer em condições fisiológicas.
Aqui neste capítulo, nós vamos dar um enfoque na apoptose dentro das condições patológicas, onde nós vamos aqui diferenciar a via, né, os mecanismos pelos quais a necrose e a apoptose ocorrem quando elas estão aí diante de estímulos patológicos que levam a célula a realizarem um desses dois mecanismos. No caso específico da necrose, nós temos este evento se desenvolvendo a partir de danos tão profundos à estrutura que há uma ruptura da integridade das membranas plasmáticas e um extravasamento do conteúdo da célula para o meio externo. Este evento ele é um evento importante sob o ponto de vista fisiológico e patológico em si, porque quando a célula se rompe e seus constituintes são liberados para o meio, automaticamente se inicia no organismo uma resposta de defesa que nós chamamos de inflamação. Então, os eventos que são desencadeados pela necrose são eventos inflamatórios, onde células de defesa, principalmente os neutrófilos, eles são atraídos para a área, ou mesmo os macrófagos também, para realizarem eventos de fagocitose desses restos de células que vão extravasar a partir do rompimento das membranas plasmáticas. No caso da apoptose em si, nós temos um padrão de morte que é um padrão que é similar a um suicídio que a célula realiza. Então, quando a célula deixa de receber estímulos de fatores de crescimento, ou então quando a célula recebe sinalização por parte do organismo, ela desencadeia eventos que partem da destruição da estrutura do seu citoesqueleto e também da destruição do seu material genético a partir de DNA-ases. Esses eventos, eles progressivamente vão culminar com o desaparecimento da célula, porém não com a ruptura das suas membranas e não com o extravasamento do conteúdo celular. Na verdade, a célula ela começa a liberar fragmentos da sua estrutura por meio de vesículas, que são os corpos apoptóticos. Nesse caso, células fagocitárias adjacentes absorvem essas vesículas apoptóticas por causa da modificação que vai se processar externamente das membranas, que se torna fáceis de serem reconhecidas por células fagocitárias adjacentes, sem desencadear mecanismos inflamatórios. Então, essas duas condições elas são cruciais para que a gente consiga compreender que na necrose esses eventos culminam com o desenvolvimento de um evento inflamatório naquela localização. Ao passo que na apoptose, os danos, eles partem da destruição do citoesqueleto, do núcleo celular, mas não há uma ruptura externa das membranas plasmáticas celulares, mas há um brotamento de vesículas da membrana, contendo esse material que a célula está fazendo de destruição interna, e essas vesículas elas são reconhecidas pelas células de defesa que estão adjacentes, sem que essas células aumentem em número, ou seja, aumentem expressivamente em número, e, portanto, nós não temos estabelecido um evento inflamatório em decorrência da apoptose. Então, na sequência, nós iremos observar como determinados agentes podem se estabelecer sobre as células, levando elas a mecanismos de lesão. Bem, galerinha, então aqui na sequência falaremos a respeito das causas que levam as células a eventos lesivos, tais quais privação de oxigênio, danos imunológicos, condições infecciosas, distúrbios nutricionais, dentre outros que são capazes de alterar a forma da célula, culminando em um prejuízo funcional que nós denominamos de lesão celular. Então, vamos começar aí abordando as causas a partir de uma das principais razões pelas quais as células entram em condições lesivas, que é a privação de oxigênio. Então, vamos iniciar aqui as causas de lesão celular a partir de um dos eventos que é extremamente importante e comum de lesão e morte celular, que é a privação de oxigênio, e vamos aí então introduzir esse termo que é denominado de hipóxia. O que é que se entende por hipóxia? A hipóxia ela vai significar uma deficiência de oxigênio. Então, uma deficiência de oxigênio no sangue é capaz de causar lesão celular, porque ela vai implicar diretamente na redução
da respiração aeróbica oxidativa. Significa dizer que as células utilizam o oxigênio para produzir ATP, que é para produzir energia. No momento em que elas não têm disponibilidade de oxigênio para realizar a respiração celular, ela vai automaticamente entrar num processo de declínio de síntese de ATP, o que vai comprometer muitas das suas funções. Algumas delas, inclusive, são funções vitais, como, por exemplo, a integridade das membranas. Então, a hipóxia é uma importantíssima causa de lesão celular que pode, a partir do tempo que ela persiste, levar a célula até eventos irreversíveis. É importante que a gente também tenha em mente que a hipóxia ela é um termo que deve ser distinguido de isquemia. Né? A isquemia é um evento que se processa nos tecidos quando nós temos uma ausência de um suprimento sanguíneo, ou seja, você perde o fluxo sanguíneo para determinado tecido e essa ausência do suprimento sanguíneo ocorre devido a uma obstrução do fluxo arterial ou então por uma redução de drenagem venosa de um determinado tecido. Então, se a drenagem venosa ela não ocorre, significa dizer que houve uma estagnação do movimento, né, que o sangue realiza, ou seja, do fluxo sanguíneo para aquele tecido. A isquemia ela acaba sendo um processo mais crítico para a célula, porque ela não vai comprometer somente o suprimento de oxigênio. Então, quando o fluxo sanguíneo ele deixa de existir, obviamente que rapidamente as hemácias que estão ali naquele trajeto vai sofrer uma desoxigenação e vai haver também a hipóxia. Mas, além disso, nós vamos ter uma redução na chegada de substratos metabólicos. Então, além de oxigênio, nós não teremos nutrientes. E um desses nutrientes importantes é a glicose, né, que normalmente é fornecida pelo sangue circulante. Então, o que vai acontecer? Quando o sangue ele não tem nem o suprimento de glicose e nem o oxigênio, esses tecidos eles vão sofrer um processo de dano que é mais rápido e mais severo do que se ele tivesse uma redução apenas de oxigênio, como acontece na hipóxia, tá? Então, vou aqui dar exemplo de causas de hipóxia, né, que é a oxigenação inadequada do sangue. Ela pode acontecer, por exemplo, devido a uma anemia. Então, aqui no nosso exemplo que foi mostrado aí, nós temos uma anemia por redução de glóbulos vermelhos. Na verdade, a anemia é um processo que se relaciona à hemoglobina em si, não à célula hemácia. Eu posso ter uma quantidade de hemácias preservada, o número de hemácias preservada, mas se eu tiver uma redução na hemoglobina, que é uma proteína que está dentro da hemácia, ou se eu tiver algum dano à estrutura da hemoglobina, nós automaticamente temos a condição de anemia. Obviamente que se eu tenho uma redução do número das células, e então isso também vai consequentemente me levar a um evento de redução de hemoglobina, ocasionando na anemia. Então, nesse caso específico, nós temos uma anemia por redução de glóbulos vermelhos, é uma das possibilidades de anemia. Então, a anemia por redução de glóbulos vermelhos leva a uma redução de células carreadoras de hemoglobina, que por sua vez são responsáveis por carrear os gases para os tecidos. Se há uma redução dessas células, há uma redução no carreamento dos gases e esses tecidos eles passam automaticamente a ficarem com uma redução do fluxo de oxigênio para aí, então eles ficam automaticamente em hipóxia. Uma outra condição que se estabelece e que determina uma redução do suprimento sanguíneo para o tecido é quando o indivíduo tem uma intoxicação por monóxido de carbono. Então, nós vamos nos limitar a esses dois exemplos que foram colocados aí, mas nós temos outras condições que podem levar a uma redução do fluxo sanguíneo. No caso específico da intoxicação por monóxido de carbono, esta redução do suprimento de O2 vai se estabelecer porque o O2 ele é um gás que se liga à hemoglobina de forma reversível, né, nas condições teciduais. Então, quando o sangue ele passa pelo pulmão e o pulmão ele está com uma concentração alta de oxigênio, o oxigênio se liga ao átomo de ferro da hemoglobina e ele é levado para os tecidos. Nos tecidos existe uma quantidade muito pequena de oxigênio, existe uma escassez de oxigênio, então o oxigênio ele é levado pela hemoglobina.
nos tecidos existe uma concentração alta de um outro gás, que é o resultante da liberação da respiração celular, que é o CO2, o dióxido de carbono. Então, como nos tecidos o dióxido de carbono tem uma concentração grande, o dióxido de carbono ele desloca o oxigênio, o O2, e o O2 ele vai ser utilizado pelas células para produzir energia. E aí o CO2 ele volta para o pulmão e ele é liberado na expiração. Então, este processo de troca de gases, né, chamado de hematose, é um evento que acontece dentro de condições de normalidade. É fundamental que os tecidos eles recebam oxigênio e eliminem o CO2. Porém, existe a possibilidade de, na presença de um outro gás, que é o monóxido de carbono, a hemoglobina se ligar com o monóxido de carbono. Então, quando o indivíduo inspira e que o pulmão se enche de monóxido de carbono, o monóxido de carbono realiza uma ligação com a hemoglobina, que é uma ligação mais estável do que o oxigênio e do que o dióxido de carbono. Essa ligação ela não consegue ser revertida nem por um gás nem pelo outro gás, ela é mais estável, que significa dizer que à medida que as moléculas de hemoglobina elas vão se ligando com o monóxido de carbono, elas vão perdendo a capacidade de se ligar do monóxido de carbono e, portanto, elas ficam incapacitadas de carrear o O2. No momento em que elas ficam incapacitadas de carrear o O2, o sangue ele está circulando, o indivíduo ele tem o fluxo sanguíneo normal, mas o sangue ele se torna pobre em oxigênio, ou seja, ele fica em uma condição de hipóxia. E dentro dessa condição, as células vão entrar em eventos lesivos, porque elas necessitam do oxigênio para produzir energia e o oxigênio não está sendo carreado, porque o monóxido de carbono que está ligado à hemoglobina impede, né, esse transporte do pulmão para os tecidos, né? Então, a depender da gravidade da hipóxia, ou seja, do tempo que o indivíduo fica em situação de hipóxia e da diminuição da quantidade de oxigênio que é diminuída, as células elas podem se adaptar. Então, se for uma concentração de oxigênio diminuída, mas não tão diminuída, apenas levemente diminuída, as células se adaptam, passam a produzir menos energia e passam a trabalhar menos. Então, elas vão sofrer eventos de adaptação que podem resultar, por exemplo, na diminuição do volume celular, na redução até no número de células, mas não necessariamente o órgão e o tecido entrem em mecanismos lesivos. Porém, se nós temos uma redução mais significativa, em que as células começam a sofrer com a ausência de oxigênio para realizar as atividades básicas, sem as quais nós dizemos que ela está em uma situação patológica, então aí ela entra em uma condição lesiva. Se esse processo ele se torna ainda mais intenso, a célula pode entrar em um evento irreversível e chegar à morte celular. Então, a hipóxia é uma importante causa de lesão e até de morte celular e não deve ser confundida com a isquemia. A isquemia produz a hipóxia, mas a isquemia é um termo que nós empregamos para a ausência de fluxo sanguíneo para o tecido. Aqui na sequência, nós vamos falar a respeito dos agentes químicos, né? Porque a quantidade de produtos químicos que podem produzir lesão celular é capaz de produzir uma lista gigantesca, né? Substâncias químicas simples, por exemplo, como as que a gente citou aqui, a glicose, o sal, né? Essas substâncias em concentrações hipertônicas, elas podem causar lesão celular porque elas alteram a condição de homeostasia eletrolítica das células, o que gera uma alteração na capacidade das células de realizar um controle do que entra e do que sai do meio celular. Então, esses íons eles são capazes de alterar o funcionamento eletrolítico, induzindo a mecanismos que podem, por exemplo, romper membranas e levar as células a mecanismos lesivos. Até o oxigênio, né, quando ele está em altas concentrações, ele pode oxidar, né, importantes elementos celulares, causando bloqueio de função das células. Já outras substâncias, mesmo em quantidades mínimas, que são conhecidos como venenos,
Essas substâncias elas podem, por exemplo, se ligar e interferir no funcionamento das mitocôndrias, né, que é a máquina de produzir energia da célula. Então, quando nós temos substâncias químicas como o arsênico, por exemplo, eles podem bloquear reações químicas importantes que as células dependem daquilo para produzir energia e produzem lesões, muitas das quais, né, incompatíveis até mesmo com a condição de vida da célula, né, levando a um evento irreversível e morte celular. Então, aqui nós temos citados alguns dos venenos, né, que, vez ou outra, são causas de morte do indivíduo, né? Obviamente, se é uma causa de morte do indivíduo porque provocou muita lesão e morte celular, então nós temos arsênico, cianeto, os próprios sais de mercúrio, né? Eles podem produzir um grande número de destruição celular e alguns deles podem causar, né, a morte do indivíduo em poucas horas. Então, principalmente essas substâncias químicas que interferem com o funcionamento mitocondrial, eles são cruciais para produzir lesões celulares que são de importância crítica para a vida da célula. E nós temos outras substâncias que essas não são venenos necessariamente, né? Elas estão aí mais incorporadas no dia a dia, os próprios poluentes do meio ambiente, como esse que nós comentamos aí no slide passado, do monóxido de carbono, que pode produzir lesão celular por hipóxia, né? Então, são substâncias químicas que estão aí cotidianamente convivendo com a nossa rotina, inseticidas, herbicidas. Então, a depender do tipo de interação que eles tenham com a célula, da quantidade, né, da concentração dessas substâncias químicas e do tipo de substância química e do tipo de dano, nós podemos ter desde também adaptações celulares a lesões celulares reversíveis e outras irreversíveis que pode levar a célula à condição de morte em pouquíssimo tempo. Aqui na ordem 3, as nossas causas de lesão celular, nós citamos os agentes infecciosos, né? E colocamos aí vírus, bactérias, fungos, até mesmo parasitas mais desenvolvidos. Todos eles aí, eles podem invadir o organismo e podem produzir doenças. E essas doenças, elas são conhecidas em conjunto como doenças infecciosas. Nós temos também a possibilidade de artrópodes, que podem invadir a superfície do corpo e também provocar lesões, tá? Esses agentes biológicos, eles podem produzir lesões por meio de alguns mecanismos diferentes, a depender do tipo de micro-organismo ou do tipo de agente infeccioso que nós estamos falando, né? Desde mecanismos que vão da ação direta, né, pela invasão das células, nas quais esse agente infeccioso ele prolifera e causa a morte diretamente, né, por rompimento da estrutura celular. Esse tipo de efeito ele é chamado de citopático, né? Então ele pode ocorrer com infecção principalmente por vírus, né? Então os efeitos citopáticos eles são aqueles em que há uma invasão direta das células por um agente infeccioso. Existem outros tipos de agentes infecciosos que produzem substâncias tóxicas, que liberam toxinas, né? Nós chamamos de exotoxinas. Então, bactérias são exemplos importantes de micro-organismos que são habilitados a produzir e liberar essas substâncias tóxicas, né? Essas exotoxinas, e essas exotoxinas elas vão interferir com o funcionamento de organelas, culminando com lesão celular. Nós temos ainda outras possibilidades, como por exemplo, componentes estruturais ou substâncias armazenadas no interior do agente biológico e que vai ser liberada após a morte desse agente no interior do organismo. Então, é esse tipo de toxina que não é lançado pelo micro-organismo de forma voluntária, mas que está dentro do micro-organismo e que é liberado pelo micro-organismo no momento da sua destruição interna, são denominados de endotoxinas. Então, as endotoxinas elas também são motivos de lesão celular. Nós temos outras causas, como por exemplo, a participação das nossas próprias células de defesa ao tentarem combater esses agentes, né, infecciosos, produzindo o que nós chamamos de reação inflamatória.
Então, nas reações inflamatórias, nós temos a liberação de substâncias químicas potentes, entre as quais algumas são capazes de lisar componentes próprios do organismo. Então, na tentativa das células de defesa de agredirem, atacarem e destruírem o agente invasor, elas podem acabar ocasionando danos às células e às estruturas adjacentes, né, na localização em que o agente ele invadiu o organismo, né? Então, essas são algumas das possibilidades de lesões produzidas por agentes infecciosos que, ao entrarem, né, em contato com o organismo, são capazes de produzir desde lesões celulares reversíveis até lesões também irreversíveis que culminam com a morte celular. Aqui na sequência, vamos também abordar as causas genéticas, os fatores genéticos que estão envolvidos na produção de lesão celular. A lesão genética, ela resulta em um defeito que pode ser tão grave, como por exemplo esse aí citado, a síndrome de Down, que é um tipo de malformação congênita e causa anormalidades cromossômicas, ou então outras mais sutis, como por exemplo aquela que produz uma alteração estrutural da hemoglobina, produzindo a anemia falciforme, que por sua vez é um tipo de alteração que vai levar os tecidos a condições de hipóxia, né? Então, os distúrbios genéticos, eles produzem alteração morfológica e funcional das células, o que vai comprometer a função destas ou mesmo dos tecidos. Então, vários erros, por exemplo, inatos de metabolismo, eles são decorrentes de enzimas anormais, que são resultantes de um problema genético que faz com que ou a enzima seja produzida de forma incorreta, ou então uma determinada enzima, por exemplo, não seja produzida. E aí a ausência dela vai ser responsável por um distúrbio no funcionamento de algum tipo de função que compromete células que não são nem as mesmas, que são outras células que dependem do funcionamento daquela enzima que deixou de ser produzida por uma célula por questões de alterações genéticas. Então, esses aí são excelentes exemplos de possibilidades de dano celular que são causados por alterações do DNA. Alterações essas que podem ser desde alterações bem profundas, como também sutis alteração em nível de DNA. Bem, pessoal, aqui na sequência nós vamos abordar como causa também de lesão celular os desequilíbrios nutricionais. Então, os desequilíbrios nutricionais, por incrível que pareça, eles continuam sendo a principal causa de lesão celular. E isso porque eles podem ser produzidos por condições que estão relacionadas com alguma questão genética em si, mas com condições que podem também ser produzidas pelo próprio indivíduo, né? Podem ser autoinduzidas. Então, aqui nós temos, por exemplo, a anorexia, né? Que é uma condição de autoindução do indivíduo, ou mesmo uma desnutrição autoinduzida, né? Então, as deficiências proteico-calóricas, elas são responsáveis por causar um número muito grande de mortes, né? Especialmente em países cuja população tem um baixíssimo poder aquisitivo, não se alimentam, né, minimamente, e em outros casos onde nós temos algum nível de alimentação, mas nós temos deficiências, né, de vitaminas específicas. Então, essa condição de insuficiência alimentar, né, de desequilíbrio nutricional, ela produz problemas nutricionais muito disseminados, né, encontrados em todo o mundo. E como eu havia mencionado, esses problemas nutricionais, eles podem também ser causados pela própria pessoa. E aí eu citei no caso para vocês a anorexia nervosa, ou mesmo desnutrições autoinduzidas, bulimia, né? E ironicamente, ao contrário disso, nós temos também os excessos nutricionais, né? E esses tornaram-se, né, causas importantes de lesão celular também em vários países do mundo. O excesso de lipídios, né, o excesso de gordura na alimentação, ele vai predispor a essa condição citada aí, que é a aterosclerose. A aterosclerose é o acúmulo de lipídios, né, na forma de colesterol na parede interna
de artérias, né? Quando nós temos esse acúmulo de colesterol na parede das artérias, nós vamos ter uma inflamação da parede arterial, como uma redução do fluxo sanguíneo, uma redução da luz sanguínea que impacta no comprometimento do fluxo sanguíneo. Então, quanto mais o acúmulo ele se estabelece, mais nós vamos ter uma expansão da parede da artéria na direção da luz do vaso, realizando, portanto, uma diminuição desse espaço para o fluxo sanguíneo. Como nós vamos ter ao mesmo tempo um processo inflamatório que se estabelece aí na parede da artéria, é possível que algum tipo de coágulo se forme nessa localização, ocasionando uma verdadeira obstrução da passagem de sangue na direção que o fluxo sanguíneo se estabelece, e isso facilita, portanto, a ocorrência das isquemias, conforme nós comentamos aí, que é a cessação do fluxo sanguíneo em uma determinada região, tá? Então, a aterosclerose, ela é um dos exemplos de doenças que se iniciam a partir de desequilíbrios nutricionais associados ao metabolismo dos lipídios, né? Que relacionam não só a aterosclerose, mas a obesidade também, né? Então, a obesidade é o tipo de doença onde existe um acúmulo muito grande, né, de gordura, além da necessidade do organismo, que começa a comprometer várias outras funções de vários outros sistemas, né, desde comprometer o sistema circulatório, como também de comprometer o funcionamento articular, dentre vários aspectos de tecidos e células que são afetadas pelo excesso de gordura acumulado nas células adiposas e pela grande quantidade de colesterol circulante. Então, para vocês terem ideia, a aterosclerose ela é uma condição endêmica em países desenvolvidos, como nos Estados Unidos, por exemplo. E a obesidade, por sua vez, é uma condição bem disseminada no mundo. Então, nós temos o fato de a pessoa estar obesa não significa necessariamente que ela tenha um balanço nutricional. Ela pode ter, ao mesmo tempo, deficiência de vitaminas e pode ter obesidade, né? Então, além desses problemas mencionados, nós temos a composição da dieta, né? Que precisa ser balanceada. E quando isso não se dá, nós temos uma contribuição para vários tipos de doenças, né? Cada um dos desbalanços específicos vai produzir danos distintos. E para completar essa abordagem aqui no campo dos desequilíbrios nutricionais, eu vou dar uma ênfase no caso do diabetes mellitus, né? O diabetes mellitus é um tipo de doença metabólica que é capaz de produzir lesões celulares graves e, em determinadas condições, motivo de morte do indivíduo. Então, o diabetes mellitus é um tipo de condição que pode ser desenvolvida, né, que o indivíduo ele desenvolve no longo tempo, principalmente a variante do diabetes mellitus de tipo 2, e esse tipo de condição ele se estabelece a partir do momento em que o indivíduo começa a ter uma intolerância à glicose, porque ele não consegue produzir a insulina em quantidade compatível com a necessidade que o organismo tem de transportar o açúcar que está na circulação sanguínea para dentro das células, onde as células vão utilizar esse açúcar para produzir energia. Então, a célula dispõe do nutriente, ela dispõe, né, do substrato, que é a glicose. Entretanto, esse substrato ele fica na circulação sanguínea e ele não consegue entrar nas células para iniciar as vias metabólicas que levarão à produção do ATP. Então, esse açúcar que fica circulante, ele não só não colabora para que a célula produza ATP, quanto ele compromete o próprio fluxo sanguíneo em si. Então, ele em excesso, a glicose em excesso na circulação sanguínea, ela vai produzir eventos de ligação não enzimática
elementos do sangue, né? Nós chamamos de glicosilação não enzimática. Essas glicosilações elas são importantes porque no longo prazo elas impactam na deposição de proteínas que vai se dar na parede, principalmente de capilares arteriolares. E isso vai comprometer o fluxo, né, desses capilares, dificultando a circulação, principalmente em extremidades. Além de produzir alterações no mecanismo de resposta de defesa do indivíduo, né, a partir de uma alteração no funcionamento principalmente de células como os neutrófilos, né, que são responsáveis aí por desencadear o processo inicial de fagocitose nas condições inflamatórias agudas, né? Dentre outros mecanismos fisiopatológicos envolvidos com diabetes mellitus, nós temos essa como sendo uma causa importante de desequilíbrio nutricional, que é aí no mundo inteiro responsável por muita lesão e morte celular. Aqui na sequência vamos abordar aqui também os agentes físicos como também responsáveis por lesão celular. Então, temos citados aí os traumas mecânicos, temperaturas extremas, mudanças bruscas da pressão, radiação, choque elétrico. Na verdade, dependendo da intensidade e duração da ação, qualquer agente físico pode, na verdade, produzir lesão no organismo. Então, nós vamos aí citar essas aí por considerarmos aqui as mais importantes, tá? Então, vamos começar falando aí dos traumas mecânicos, né? Então, a ação da força mecânica sobre o organismo, ela é capaz de produzir vários tipos de lesões. Essas lesões, elas podem ser únicas, podem ser múltiplas, e aí, genericamente, elas são chamadas de lesões traumáticas. Então, as lesões traumáticas podem produzir abrasão, né, que é o arrancamento da célula da epiderme, pela ação de fricção. Pode produzir laceração, que é como se fosse rasgos, né, no tecido. Pode produzir contusão, né, que é quando o impacto ele atravessa a pele e chega até os tecidos subjacentes, levando ruptura de vasos, com hemorragia, com edema. Podemos ter também incisão, né? A ferida incisa é um corte, né, de uma lesão produzida pela ação de um instrumento que tem uma borda afiada, né? E essas feridas elas são mais extensas do que profundas. Nós temos também os traumas mecânicos que produzem fraturas, né, que são lesões caracterizadas pela ruptura ou solução de continuidade que envolve, né, tecidos duros, como o tecido ósseo, por exemplo. Então, todas essas condições mencionadas, elas são produzidas por forças mecânicas, né, são em conjunto denominadas de traumas mecânicos. Nós temos também as condições em que a temperatura ela é responsável por produzir danos teciduais. Então, é sabido que o organismo ele suporta melhor quando nós baixamos a temperatura do que quando a gente eleva, né? Então, o organismo ele suporta melhor o abaixamento do que a elevação da temperatura. E vários mecanismos termorreguladores elas permitem que a gente ganhe ou perca calor. E isso permite que nós consigamos nos adaptar, né, nos adequarmos à variação de temperatura do ambiente. Por isso que quando nós comentamos aí dos agentes físicos, nós colocamos as temperaturas dentro da condição de extremas, né? Extremas para a nossa condição de suportabilidade, né? Então, como que as baixas temperaturas elas podem interferir na condição lesiva do organismo? A ação do frio, localizada em uma parte do corpo, produz lesões que dependem da rapidez com que ocorre o abaixamento da temperatura e se ela vai ser suficiente ou não para congelar a água dos tecidos. Por exemplo, se a gente tem um membro que é submetido por um tempo prolongado a baixa temperatura, nós vamos ter vasoconstricção, nós vamos ter hipóxia e nós vamos ter uma lesão degenerativa que ela vai decorrer da redução do fornecimento de oxigênio. Então, essas condições estão relacionadas com temperaturas muito baixas, né? E no caso das temperaturas altas, nós temos uma ação local que produz condições que nós denominamos de queimaduras,
né? A queimadura ela tem a sua gravidade dependente de fatores como a extensão, né? Quanto da superfície que foi envolvida e também da profundidade da lesão. Nós temos aí o exemplo que foi dado das queimaduras de primeiro, de segundo e de terceiro grau. Cada um desses graus eles envolvem características diferentes e níveis diferentes de lesão e também de morte celular. Para completar, vamos abordar aí brevemente a questão do choque elétrico, né? A eletricidade produz lesões quando nós temos uma corrente elétrica que passa pelos tecidos e ela acaba completando o circuito entre dois condutores, né? Esses efeitos lesivos da corrente elétrica, eles são produzidos por dois mecanismos, basicamente. Um é a disfunção elétrica dos tecidos. Essa aí ocorre principalmente no músculo cardíaco e no músculo esquelético. Pode produzir também no tecido nervoso. E o segundo é a produção de calor, né? Essa produção de calor ela se dá porque os tecidos oferecem resistência à passagem da corrente elétrica, né? E vários fatores estão envolvidos aí em um ou outro tipo de dano. Tipo de corrente elétrica, quantidade de corrente que passa pelo corpo. Então, essas descargas elétricas que nós vemos aí que matam pessoas, uma quantidade significativa de pessoas no mundo, né, decorrentes de tempestades, né, os raios que surgem, né, de descargas elétricas, eles formam, na verdade, no organismo um tipo de corrente que se propaga em várias direções e esse tipo de propagação vai produzir queimaduras que são mais ou menos típicas, tem um formato mais ou menos típico que a gente chama de forma arborescente. Então, nesse caso, a morte do indivíduo ele se dá justamente por um comprometimento das funções cardiorrespiratórias. Quando essa descarga ela é muito intensa, nós vamos observar também uma produção de uma grande quantidade de calor nos órgãos internos e a água nos tecidos ela sofre uma vaporização e aí nós vamos ter, graças a isso, uma ruptura das vísceras, principalmente dos vasos sanguíneos. Então, a corrente elétrica ela é sim uma causa de morte de células, né, de lesão e de morte celular e de morte do próprio indivíduo em vários lugares do mundo. A nossa próxima causa de lesão celular são as reações imunológicas, né? Então, do que se trata as reações imunológicas? Se trata de um desequilíbrio no funcionamento do nosso sistema de defesa. Embora o nosso sistema de defesa ele seja, obviamente, programado para defender o nosso corpo, né, contra a invasão de micro-organismos patogênicos, nós temos reações imunes que podem resultar em lesão celular quando o sistema de defesa passa a produzir reações contra elementos próprios, em que o próprio sistema de defesa passa a não tolerar, passa a não reconhecer. Essas condições elas são chamadas de condições ou reações autoimunes, que é quando o sistema de defesa produz danos contra os próprios tecidos. E são também chamadas de, são alguns tipos de reações alérgicas, né, contra substâncias ambientais. Então, essas condições elas ocorrem em indivíduos que são geneticamente susceptíveis. Então, algumas condições elas produzem danos autoimunes mais graves, que podem inclusive levar o indivíduo a morrer mesmo, quanto outras condições que são basicamente produtoras de condições localizadas, mas que comprometem a qualidade de vida do indivíduo através de reações imunológicas que se estabelecem em alguns tecidos do corpo, ou mesmo quando o indivíduo ele utiliza bijuterias, né, que são essas reações que o organismo ele tem uma hiperreatividade contra agentes para os quais ele não necessitaria ter esse tipo de resposta, porque não são agentes capazes de produzirem invasão e danos ao nosso organismo. Então, por esta razão, nós estamos aí colocando as reações imunológicas como
sendo causa de lesão celular. Vamos concluir aqui essas abordagens acerca das causas de lesão celular, falando acerca do envelhecimento, que nós podemos também denominar de senescência celular. A senescência celular, ela é capaz de levar a alteração nas habilidades replicativas e também de reparo das células e dos tecidos, porque essas alterações elas vão levando a uma diminuição da capacidade de resposta a um dano, né, que o tecido sofra e, finalmente, a morte das células e do próprio organismo. Uma constatação meio óbvia, né, que os indivíduos envelhecem justamente porque as células envelhecem, né? E embora a atenção pública para esse processo de envelhecimento ele seja focado mais tradicionalmente nas manifestações cosméticas, na verdade o envelhecimento ele tem consequências importantes para a saúde, porque a idade constitui sim um fator de risco independente, mais forte para muitas doenças crônicas, né? Como câncer, doenças cardíacas isquêmicas, doenças neurodegenerativas como a doença de Alzheimer. Então, provavelmente uma das descobertas mais incríveis sobre a questão do envelhecimento celular é que esse envelhecimento ele não é simplesmente uma consequência de as células não terem energia por mais tempo, mas pelo fato de que é regulado por um número limitado de genes. Então, essas vias de sinalização conservadas evolutivamente, elas são vindas desde as leveduras até os mamíferos. Então, o envelhecimento celular ele é o resultado de um declínio, né, progressivo do tempo de vida e da capacidade funcional das células. Então, é importante que a gente tenha em mente que o envelhecimento celular leva a uma restrição, né, da capacidade funcional das células. E são vários os mecanismos que se acredita estarem envolvidos justamente nesta ocorrência desses eventos de envelhecimento celular. Desde lesão do DNA, né, uma série de lesões metabólicas que vão se acumulando com o tempo e que resultam em lesão do DNA, diminuição da replicação celular, né, porque as células normais elas possuem também uma capacidade limitada de se replicar, né? E aí, quando elas têm um determinado número fixo de divisão celular, elas atingem, né, o seu limite de possibilidades de gerarem novas células, né? Então, existem várias condições relacionadas aí com o envelhecimento celular que são responsáveis, sim, por eventos de lesão celular, e esse é uma importante causa que nós elencamos aqui para poder concluir essa abordagem sobre as causas, uma vez que na sequência nós falaremos a respeito dos mecanismos envolvidos com a formação de eventos lesivos celulares. Ok, meninos, estamos concluindo aqui a nossa videoaula de hoje, abordando aí eventos que culminam com lesões celulares. Espero que você tenha gostado desse capítulo e nos vemos em breve em outra videoaula acerca da patologia geral. Aguardo você. Fui!